4/2 de 2022, ele, Volodymyr Zelensky, não diz que vai deixar o cargo, mas, de repente, essa semana, tudo mudou. E ele se diz disposto a deixar o cargo em troca do fim da guerra e a entrada da Ucrânia na OTAN. Zelensky também diz, olha ali na linha fina, que também pode sugerir que os Estados Unidos explorem as terras raras ucranianas, onde possuem minerais importantíssimos para as indústrias de tecnologia, para que os Estados Unidos explorem essas terras em troca de proteção. Porque o que o Zelensky teme? Que a assinatura de um tratado de paz com a Rússia dure alguns anos e que a Rússia busque expandir ainda mais o seu território em direção ao território ucraniano. Não fique somente com o Donbás e com a parte sul da Ucrânia. Queira expandir, queira dominar todo o território ucraniano. Mas aí é uma tacada de mestre. Se ele deixa os Estados Unidos explorar essas terras raras são importantíssimas para as indústrias americanas. Consequentemente, os Estados Unidos vai montar uma base militar ali dentro da Ucrânia, impediria uma expansão russa ainda maior. Essa mudança de narrativa casa muito com a reunião que Rússia e Estados Unidos teve em Riad, na Arábia Saudita, mediada pelos sauditas, onde eles estão encontrando um caminho para chegar à paz sem a participação dos ucranianos, sem a participação dos europeus. O Zelensky se reúne com os europeus para tentar criar uma força de oposição a essa reunião entre Estados Unidos e Rússia. Os europeus estão divididos entre crises internas e a guerra na Ucrânia. Então, a Alemanha está tendo eleição, a Alemanha está em crise econômica, a França, crise econômica e fim do mandato de Macron, a Inglaterra já fora da União Europeia, os demais países são países anões, sem força política, sem força militar, sem força econômica. Aí o Zelensky pensou, poxa, essa Europa não vai conseguir me apoiar. Então eu tenho que encontrar outro caminho, porque senão eu vou ter que aceitar esse tratado proposto pelo Trump e pelo Putin. E aí o que eu vou falar para o cidadão ucraniano? Que eu fiquei numa guerra 3 anos, que morreram mais de 1 milhão de pessoas dentro da Ucrânia, onde nós tivemos uma migração em massa de ucranianos, onde toda a minha infraestrutura foi destruída para eu entregar para o inimigo as terras ocupadas por eles desde 2014. Ele pensou, é melhor eu entrar nessa negociação, tentar sair por cima falando, ó, pelo bem da Ucrânia, eu deixo o cargo, porque não quero mais a guerra, mas em troca a Ucrânia precisa entrar na OTAN. E olha, Estados Unidos, se você quiser explorar as terras raras, pode ficar com as terras raras, pode trazer as indústrias de Elon Musk para extrair minerais no meu país, mas eu preciso de proteção. Então, entrando na OTAN, eu entro dentro do pacto da OTAN, e se empresas estadunidenses estiverem retirando minerais importantes para a indústria de tecnologia estadunidense dentro do meu território, eles não vão deixar a Rússia continuar seu plano de expansão. Porque a Rússia pode não parar por aí. Vladimir Putin pode querer reviver as fronteiras lá da Guerra Fria, expandir o território russo em direção a outras áreas ucranianas. E não somente Donbás, não somente Donetsk, não somente o sul. Então é uma forma de manter pelo menos os 70% do território que tem hoje. É essa troca. E não sair tão por baixo. Porque se o Zelensky bater o pé e querer peitar os Estados Unidos, peitar a Rússia, vai acabar sendo deposto, vai acabar sendo morto ou vai acabar sendo exilado.
Porque a Europa hoje, ela está enfraquecida. Ela não consegue comprar essa briga. E outra, a diplomacia Europa-Estados Unidos, depois da vitória do Trump, se ruiu. Percebe-se que o Trump está tomando as decisões geopolíticas de acordo com os interesses estadunidenses. Não está olhando mais para os seus parceiros históricos. Porque Estados Unidos e Europa estavam juntos na Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos e Europa estavam juntos na quebra da Bolsa de Nova York. Estados Unidos e Europa estavam juntos na Segunda Guerra Mundial. Europa Ocidental e Estados Unidos estavam juntas na Guerra Fria. Então, historicamente, quase 70%, 80% do século XX, havia um apoio mútuo entre os dois países. Agora não. Porque Trump não vê mais a Europa como algo que vai gerar pontos positivos para os Estados Unidos. Ele olha a Europa como algo que onera os cofres americanos, principalmente mantendo a OTAN. O Zelensky tinha até proposto o fim da OTAN e a criação de um exército europeu para não ser dependente da OTAN. Mas é óbvio que na situação atual, a Europa riscou isso da sua agenda. Por quê? Porque a Europa está em crise econômica. E o motor da Europa é a Alemanha. Lembro você que a Europa tem 500 milhões de habitantes. Só a Alemanha tem 80 milhões. A Alemanha é a maior economia. A Alemanha em crise, consequentemente, enfraquece geral. Então, sabendo disso, Zelensky começa a mudar de rota a sua narrativa e já pensa em deixar o cargo em troca de algumas concessões. Eu acredito no seguinte, que a Ucrânia já perdeu esses territórios, a Rússia bate o pé, não vai devolver, Putin não vai devolver esses territórios, porque isso seria uma derrota interna de Vladimir Putin. Ele não iria manter uma guerra de 3 anos, aliás, de mais de 3 anos, porque desde 2014 há guerra ali naquela região, para entregar os territórios para o Zelensky. Como assim? É a grande Rússia. Então, isso ele não vai dar em troco. Ele quer essas terras. Pode ser que ele não deixe a Ucrânia entrar na OTAN, mas na União Europeia sim. Mas em contrapartida, a própria Europa não quer a Ucrânia dentro da União Europeia. Na OTAN tudo bem. Olha que cenário complicado que o Volodymyr Zelensky se meteu. E lembro você que o Zelensky se elege presidente da Ucrânia, presta atenção nisso que é importante, se elege como presidente da Ucrânia falando que o Tratado de Minsk eram válidos. Aí, com uma viagem do Boris Johnson, você lembra, o primeiro-ministro da Inglaterra da época da pandemia, que falava para as pessoas fazer lockdown e ele fazia festinha na residência oficial? Claro que, a mandos dos Estados Unidos, com certeza, voa até Kiev e, a partir dessa reunião, o Zelensky fica totalmente contrário ao Tratado de Minsk. E aí o conflito ganha ainda mais energia. Porque, com o fim do Pacto de Varsóvia, a relação entre Europa e Rússia era o seguinte: olha, não pode expandir a OTAN em direção aos países que faziam parte da minha cortina de ferro. Aí a OTAN obedeceu? Não. Começou a expandir. E iria expandir em direção à Ucrânia. Mas aí o Putin deu o pulo do gato antes. E aí você já conhece o que aconteceu, como é a história. Agora o Zelensky está nessa sinuca de bico. Por quê? O Trump, desde o início das eleições dos Estados Unidos, quando ele era ainda candidato, ele falava que iria acabar com a guerra em 1 mês. E ele atravessou todo mundo e foi conversar diretamente com os russos, atropelando europeus, atropelando a própria Ucrânia.
Gente, a China tentou mediar, o Brasil tentou mediar e não chegou a lugar nenhum. Se não tiver a participação de um cachorro grande como os Estados Unidos, que financiou essa guerra até agora, sozinho praticamente, porque a Europa deu migalhas, não vai ter fim da guerra. E aí os Estados Unidos já falam, olha, Zelensky, você tem que me devolver 500 bilhões de empréstimo. Esse dinheiro já foi para a guerra. Zelensky, você tem que entregar as terras raras. Zelensky, você está perdendo popularidade. Tem que ter outras eleições. Cara, onde o Zelensky imaginava que o Trump ia fazer algo diferente? Por quê? Tudo aquilo que ele falou ali no pleito, nas eleições estadunidenses, ele está colocando em prática. Em prática. E a guerra está por um fio. A guerra vai acabar. E a guerra não vai ter participação da Europa, não vai ter participação da Ucrânia. O Zelensky vai ter que deixar de ser presidente. O Zelensky, aliás, já era para ter deixado, porque já acabou o mandato, né? O Zelensky vai ter que pedir asilo para alguém. O Zelensky jogou a Ucrânia num buraco. Aliás, vai sair desse buraco. Sabe com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos. Parece muito o que ocorreu com o Japão. O Japão foi destruído pelos Estados Unidos e depois foi reconstruído com dinheiro estadunidense. E aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Desce o dedão no like, se inscreva no canal. Sua opinião é importante, sempre com educação. Estamos aqui para fomentar o debate. Você acha que o Zelensky está certo em deixar o cargo de presidente da Ucrânia, ou ele tem que lutar até o fim, entregar a vida de mais ucranianos e não desistir do sonho de reaver os territórios já conquistados há mais de 10 anos pelos russos? Qual é a sua opinião?